Olá! Hoje a gente vai analisar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está gerando bastante discussão. Pois é. É a Ação Penal 2668. Recebemos aqui uma análise detalhada do Grêmio Ser-Sudeste Promoção da Cidadania e Defesa do Consumidor. O foco todo é na imunidade parlamentar, sabe? Nos limites dela. Exato. O ponto-chave é a tentativa da Câmara dos Deputados de suspender um processo envolvendo o deputado Alexandre Ramagem e outros réus. A nossa missão aqui é entender direitinho o que o STF decidiu. Isso mesmo. E a situação toca num ponto, assim, fundamental da nossa Constituição, né? Aquela prerrogativa que parlamentares têm de poder ter ações penais suspensas pela sua casa legislativa. Certo. A Câmara usou essa prerrogativa, sim, através da resolução número 18/2025, só que o STF, pelo menos no voto do ministro Alexandre de Moraes, que a gente analisou, impôs limites bem claros. Vamos explorar isso? Interessante. Vamos lá para o básico primeiro. A Constituição, no artigo 53, parágrafo 3º, ela permite isso, né? Que a Câmara ou o Senado suspenda a ação contra o membro. Mas tem regras, certo? Tem regras, sim. O crime tem que ter acontecido depois da diplomação, não antes. A denúncia já precisa ter sido recebida pela justiça, sabe? Não é qualquer momento. Entendi. Tem que ter avançado já. Isso. E mais, um partido político precisa pedir a suspensão e a maioria absoluta da casa tem que votar a favor. Não é simples assim. Tá, claro. E aí, nesse caso da Ação Penal 2668, como foi que isso se aplicou? Qual foi digamos, a questão que chegou lá no STF? Então, aí é que a coisa ficou mais complexa. A Câmara tentou suspender a ação penal toda, não só para o deputado Ramagem. Como assim toda? Tentaram incluir todo mundo no pacote, todos os outros réus que não são parlamentares. A gente está falando de nomes como Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Mauro Cid, Augusto Heleno, Anderson Torres, enfim, vários outros. Nossa! E tem outro ponto crucial. A ação investiga crimes que teriam acontecido supostamente antes mesmo do Ramagem ser diplomado deputado, antes de ter um mandato. Puxa, então foi bem além do que a regra parecia dizer. E como o ministro Alexandre de Moraes respondeu a isso no voto dele? O que ele decidiu na prática? Olha, o voto, segundo a análise que a gente viu, foi bem direto. Ele reconheceu a validade da resolução da Câmara, sim, mas só parcialmente. Parcialmente? Só parcialmente. Como assim? A suspensão do processo só vale para o deputado Alexandre Ramagem. E, atenção, apenas para os crimes que ele supostamente cometeu depois de ser diplomado. Ele até citou o ministro Celso de Mello para reforçar, sabe, que a imunidade é uma coisa pessoal do parlamentar e de interpretação restrita, não dá para transferir. Entendi. Então, para o Ramagem, como ficou? Quais crimes tiveram o processo suspenso e quais continuam sendo investigados ali na ação? Bom, a suspensão vale para os crimes de dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Para esses, a prescrição também fica suspensa enquanto durar o mandato dele. Ok. Agora, a ação penal continua normalmente para o Ramagem em relação aos crimes que teriam sido cometidos antes da diplomação. Coisas como organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Isso tudo segue. E para os outros réus? O Bolsonaro, o Cid, os generais? Para eles, nada muda. Para todos os outros réus que não são parlamentares, o processo segue normalmente sem nenhuma suspensão. A decisão foi bem específica quanto a isso. Então, o recado do STF foi, basicamente, que a Câmara, digamos, esticou a corda mais do que devia. Foi além do que a Constituição permite. Exatamente. Essa é a leitura da análise que recebemos. O STF reafirmou que a imunidade parlamentar tem limites, né? Ela é pessoal, ou seja, só do parlamentar, é temporal, só vale para crimes depois da diplomação, e não pode ser usada para blindar outros réus ou para cobrir atos anteriores ao mandato. Faz sentido. E a fonte que analisamos vê isso como um ponto importante para a separação dos poderes e para garantir que a investigação de atos contra a democracia continue.
Essa é a posição da organização, né? A gente aqui só está relatando os pontos da decisão e da análise deles. Claro, claro. O ponto central é essa delimitação. Isso. A imunidade protege o mandato, a função legislativa, mas não é um escudo para tudo. Nem pode ser usada, tipo assim, como um guarda-chuva para proteger aliados ou atos passados. Perfeito, para a gente resumir, então. Foi uma decisão que desenhou linhas bem claras para a imunidade parlamentar. Ela existe para proteger o trabalho do deputado ou senador, mas não é uma carta branca contra a justiça, né? Principalmente para coisas de antes do mandato ou para beneficiar terceiros. Exato. E fica uma reflexão interessante a partir disso tudo, né? Ao definir melhor esses contornos, como é que a sociedade e as instituições enxergam esse equilíbrio? O equilíbrio entre proteger o parlamentar para ele trabalhar sem perseguição indevida e o princípio de que todos são responsáveis perante a lei. Ainda mais quando a gente fala de coisas que afetam a própria democracia. Uma boa pergunta para a gente continuar pensando.